Olá, nós estamos aqui no nosso 15º vídeo no canal Uma Gota no Oceano e hoje nós vamos estar falando sobre ser um despertador no reino de Deus. Bom, mas antes de começarmos, vamos orar. Peço que você feche seus olhos para estarmos em concordância. Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando da Tua Palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Faz o seu querer aqui, Senhor. Fala aos nossos corações hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que todas as palavras ditas aqui venham vir do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por ser tão maravilhoso nas nossas vidas. Fique conosco, Espírito Santo. Fale ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Levanta o nosso homem interior, Senhor. Pai, nós te pedimos que Tu saca-nos da Tua aljava e lança-nos como flechas que acertam o alvo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu tinha dito anteriormente, hoje nós vamos falar sobre ser um despertador no reino de Deus. E para começar, eu peço que você abra comigo em Mateus 16, versículos de 1 a 3. E diz assim a palavra do Senhor. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar se o seu poder vinha de Deus mesmo. Mas Jesus respondeu: de tarde vocês sabem que o tempo vai ser bom, porque o céu está vermelho. E de manhã vocês dizem: ah, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando para o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que vocês não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Bom, nesse trecho, Jesus está perguntando para eles: se vocês sabem discernir, olhando para o céu, o que vai acontecer no clima, se vai chover, se vai fazer sol, como vocês não sabem discernir o tempo de Deus, discernir o que está acontecendo no céu? E eu percebo que hoje tem uma grande dificuldade da gente reconhecer o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu conheço muitas pessoas que acabam se atropelando, se confundindo, se precipitando, por não saber o que é o tempo de Deus para ela naquele momento. Mas o que eu quero puxar a sua atenção hoje não é para o tempo de Deus na sua vida, por mais que seja maravilhoso o tempo de Deus na sua vida, e seja muito importante você saber o que Deus quer de você em cada momento, em cada dia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para ser um despertador no reino de Deus. O que um despertador faz? Um despertador, ele desperta. Isso é muito óbvio, mas não é isso. Se você colocar o despertador para as 5, ele não vai despertar às 7, ele vai despertar às 5. Então o despertador, ele está alinhado com o tempo certo. Com o tempo em que você quer acordar, em que você precisa sair de um sono, sair de um conforto, para enfrentar o mundo, para enfrentar o dia. E Deus, Ele quer nos usar assim, como despertadores de uma geração, como despertadores para um novo tempo, para uma nova época, para um novo clima. Mas para isso nós precisamos estar conectados com o Pai, conectados com o céu, para que Ele consiga nos dizer o que está acontecendo nesse tempo e como Ele quer nos fazer ser despertadores nesse tempo. Sabe, Deus, Ele não faz nada sem avisar os seus profetas. Isso está escrito na palavra dele. Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Mas para Ele avisar os seus profetas, esses profetas precisam estar conectados com o céu. Precisam estar conectados com aquilo que o céu está dizendo, para eles conseguirem despertar essa geração. Quantas vezes nós nos encontramos acomodados, nos encontramos como pessoas que só frequentam cultos e vão embora e nada muda, porque nós não fomos despertados. Porque nós não estamos queimando por Ele para saber aquilo que Ele quer que nós façamos. Deus quer usar você como um despertador, não só para a sua própria vida. Deus só não quer usar você só para você se despertar para algo novo, mas Ele quer te usar para despertar algo novo, para despertar e para mostrar um tempo novo na vida de outras pessoas, na vida de outros ministérios. Deus, Ele quer te usar como despertador nesse tempo, para fazer barulho e para despertar as pessoas que estiverem dormindo, que estiverem nessa zona de conforto, para as pessoas poderem fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Que você possa ser um despertador nas mãos de Deus hoje. Não só hoje, mas durante toda a sua vida. Sabe, eu estava ouvindo um cara, que ele é um músico, e eu estava ouvindo umas músicas dele, e toda música que ele faz, ele fala de geração, do som da geração, das pessoas que estão se levantando, que vão brilhar, que vão resplandecer, que vão fazer aquilo que Deus quer. E toda vez que eu ouço, quando eu ouço as músicas dele, é como se ele fosse um despertador para mim, porque ele instiga a ser a geração que Deus quer, a ser a geração santa, a se levantar, a mudar, a crescer, a mudar a geração, a chacoalhar a história, a mudar o curso da nação. Então esse homem, quando eu estava ouvindo ele cantando e ele ministrando,
Deus começou a falar comigo que nós temos que ser como despertadores, como pessoas que acordam uma geração. Nós não temos que continuar apenas dormindo e no nosso sono de conforto, mas Deus quer que nós acordemos essa geração para aquilo que Ele tem para fazer. Quantas pessoas que você conhece que vão para a igreja e voltam iguais? Quantas pessoas que você conhece que não fazem nada para Deus e não se importam com isso? Deus quer despertar essas pessoas, porque cada um de nós somos feitos para fazer algo para Deus. Cada um de nós fomos feitos com um destino, com um propósito. Você não nasceu só para ir na igreja e voltar para casa. Não, Deus te salvou para você salvar outras pessoas, para você fazer algo para Ele. E para isso nós muitas vezes precisamos ser despertados, precisamos ser ativados espiritualmente para isso. Quantas vezes você coloca um despertador para acordar às 6 da manhã, para você ir para a faculdade, para você para trabalhar, para ir para a escola, e quando o despertador toca, você desliga. Quando o despertador toca, você desliga. Você nunca consegue chegar na escola no horário. Por quê? Porque o despertador faz o trabalho dele, mas você também tem que ter o seu trabalho. Então Deus, Ele está te despertando. Deus, Ele está falando com você. Mas Ele não vai te levantar da cama. Você tem que levantar. E muitas pessoas, eu vejo muitos pastores, muitos pregadores, muitos músicos como esse que eu citei, que eles são despertadores, eles te instigam a acordar, te instigam a fazer algo, sabe? Eles realmente soam um alarme, mas eles não podem te fazer levantar. Eles não podem segurar na tua mão e te erguer. Isso é você que tem que fazer. E Deus está levantando pessoas que sejam despertadores. Mas Ele também quer levantar pessoas que ouçam os despertadores e que levantem. E que reagem. Olha, Deus está te chamando para reagir ao que Ele tem te chamado para fazer. É maravilhoso você ouvir uma profecia de que você vai ser grande, de que você vai fazer isso e aquilo para Deus. Mas nós precisamos nos levantar e tomar uma posição perante isso. Mas eu quero voltar ao tema inicial e te chamar a atenção para você ser um despertador, para você levantar pessoas, para você despertar pessoas para o reino de Deus, para você ser alguém que vai fazer as outras pessoas queimarem diante de Deus, despertando elas para o que Deus tem para fazer. Em nome de Jesus. E quando eu estava lendo sobre essa palavra, eu lembrei muito de uma tribo em específica de Israel, a tribo de Issacar. Eu peço que você abra comigo Crônicas 12, versículo 32. E diz assim: da tribo de Issacar, 200 líderes e homens de comandos por eles. Esses líderes sabiam o tempo que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. A tribo de Issacar era uma tribo que estava conectada com o tempo de Deus. Eles sabiam quando eles deviam fazer, o que eles deviam fazer, como eles deviam fazer, quem devia fazer. Eles acabavam sendo meio que os líderes do povo, porque eles tinham o tempo de Deus. E estando alinhado com o tempo de Deus, você consegue fazer perfeitamente todas as coisas. Então a tribo de Issacar, ela sabia a hora de atacar, a hora de defender, a hora de plantar, a hora de colher. Eles sabiam a hora exata para todas as coisas. E isso fazia com que o povo de Israel crescesse e prosperasse. Quando nós estamos alinhados com o tempo de Deus, quando nós somos despertadores que estão alinhados com o tempo de Deus, nós conseguimos alinhar o Kairos e o Cronos, que são os dois tempos que existem. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre isso e achei interessante. Tem o tempo do homem, que é o Cronos, e o tempo de Deus, que é o Kairos. E Deus, Ele quer alinhar os dois. Ele quer alinhar a sua vida, o seu tempo, as 24 horas, os anos da sua vida. Ele quer alinhar com o céu. Ele quer alinhar com o tempo dele. Porque Deus, Ele fez um livro. E nesse livro tem a sua vida, tem todos os seus dias. E Ele escreveu os seus dias antes da fundação do mundo. Isso é algo muito louco, mas Ele fez isso. Então, tem um tempo de Deus para você. Ele sonhou com você e Ele pensou, nossa, dia tal, a Maria vai acordar e vai falar de Jesus para tal pessoa. Ele sonhou com isso, Ele projetou a sua vida. Mas muitas vezes nós acabamos com os nossos problemas, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Nós acabamos atrapalhando, atrasando o tempo de Deus na nossa vida, ou simplesmente não seguindo o tempo de Deus. Mas Deus, Ele quer nos fazer despertadores para que nós venhamos a alinhar o tempo de Deus com o nosso tempo, para que as duas coisas venham ser uma só, para que o céu e a terra venham ser um, venham se alinhar completamente. Deus quer alinhar a nossa vida com o céu nesses últimos tempos, para nós sermos pessoas que vivem com rumo, para nós sermos pessoas que têm um destino, porque quando nós acabamos desalinhando
o céu como a terra, nós acabamos vivendo por nossa vontade, sem um rumo, sem um destino, sem um foco. Mas quando nós alinhamos a nossa vida com o céu, Deus nos diz as coisas que nós devemos fazer, Deus nos diz aquilo que está no coração dele, e nós acabamos executando isso. E nós temos a nossa vida literalmente alinhada com a vida de Deus. E é isso que Deus quer fazer. Deus nos quer fazer pessoas que estão alinhadas com a vida dele, alinhadas com aquilo que ele quer fazer, alinhadas com a vontade dele. E muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que não estão alinhadas com o tempo de Deus. E é aí que Deus quer nos usar, como despertadores, como ativadores do reino de Deus. Deus quer que nós falemos a essas pessoas, para elas, o que Deus quer, o que Deus tem pedido para elas. Deus quer nos usar como despertadores nesses últimos tempos, para nós acordarmos essa geração, para eles não se perderem no tempo, para eles não se perderem e não perderem o tempo da visitação de Deus, porque Deus vai ter um avivamento, vai ter algo novo que Deus está fazendo nesses últimos tempos, e Deus quer nos usar como despertadores, para nós não deixarmos que essa geração se perca, para nós não deixarmos que os nossos colegas se percam, que os nossos amigos se percam, e muitas vezes que nossos irmãos, mesmo na fé, se percam no tempo. Deus quer nos despertar, clarear a nossa visão. E a tribo de Issacar era uma tribo que sabia o tempo certo de agir. Era uma tribo que estava conectada com o tempo de Deus, conectada com o tempo do céu. E Deus quer nos fazer ser como Issacar, sermos conectados com Ele. Mas para isso nós temos que buscá-lo, e buscá-lo de todo o coração. Em Jeremias diz: vocês vão me achar quando vocês me buscarem, e me buscarem de todo o coração. Você só vai conseguir estar conectado com Deus, conectado com o tempo de Deus e ser um despertador nessa terra, usado por Deus para despertar essa geração, se você realmente estiver conectado com o céu, se você realmente estiver buscando a Deus de todo o coração. Nós precisamos atentar a isso. Precisamos estar conectados com Deus através da busca diária com Ele. Conforme nós estamos buscando a Deus, Ele vai alinhando a nossa vida, Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai nos fazendo ser alinhados com Ele. Um dia eu estava na igreja e eu tive uma visão que tinham várias pessoas e elas tinham meio que uma... Como eu posso explicar? Uma brecha assim, mas não era uma brecha errada, mas era uma brecha assim que estava alinhada com o céu. E do céu descia uma luz que entrava nessa brecha, assim, essas pessoas estavam alinhadas com o céu. Mas algumas dessas pessoas não estavam alinhadas, algumas delas estavam com essa brechinha virada para o lado, para o outro. E aí Deus falou que queria alinhar essas pessoas com o céu, que precisava alinhar essas vidas com o céu para que o reino dele pudesse descer. E muitas vezes nós estamos assim, e muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas assim, com pessoas que elas não estão alinhadas completamente com o céu. E Deus quer te usar, quer nos usar como despertadores para chegar para essas pessoas e falar aquilo que Deus quer que seja falado, para mostrar para elas algo além, para abrir a mente dessas pessoas para aquilo que Deus tem. Deus quer nos usar para despertar uma geração, para despertar um povo. Quantas vezes nós vemos pessoas dormindo, pessoas acomodadas nas situações delas, pessoas acomodadas, porque não vai mudar, minha vida é assim mesmo. Mas não, Deus quer te acordar, Deus quer te despertar para algo novo. Mas para isso você precisa estar conectado com Ele, para isso você precisa buscar a Ele. Você já usou um relógio que estava na hora errada? Que estava uma hora na frente ou uma hora atrás? Muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós estamos em horários diferentes do céu, em tempos diferentes do céu. Ou seja, não tão alinhado assim. Mas Deus quer te alinhar. Deus quer que quando no céu dê meio-dia, no seu relógio também dê meio-dia. Deus quer completamente te alinhar, para que você seja um despertador para essa geração. E era isso que a tribo de Issacar era. A tribo de Issacar, ela conseguia se conectar com o céu e falar aquilo que Deus queria que fosse falado. Bom, quando eu estava pensando sobre essa passagem, eu também lembrei de uma outra pessoa que viu o céu se conectar com a terra, e foi Jacó. Jacó foi um homem que tem várias controvérsias no começo da vida dele, que ele meio que traiu o irmão, mas na verdade ele não traiu, o irmão que deixou a herança por um prato de lentilha. E Jacó, ele foi embora, fugido, com medo do irmão matá-lo, e a mãe dele ajudou ele a fugir. E quando ele fugiu a primeira noite, se não me engano foi a primeira que ele passou fora de casa, ele dormiu sobre uma pedra. E quando ele dormiu, ele sonhou com uma escada que ligava o céu na terra. E os anjos desciam e subiam através dessa escada. E eu comecei a pensar nisso, falei, cara, ele viu o céu se conectar com a terra.
Ele estava numa situação que ele podia dizer que Deus não estava com ele. Ele estava numa situação difícil, mas ao mesmo tempo ele soube naquele momento que a vida dele estava alinhada com o céu, porque ele sonhou que o céu estava alinhado com a terra, bem no lugar onde ele estava dormindo. Então Deus, ele alinhou a vida de Jacó com o que ele tinha para Jacó. E naquele momento, Deus, ele mudou a história de Jacó. A partir do momento que ele teve esse encontro com Deus de o céu tocar a terra, daquela escada, ele foi mudado, ele foi transformado. Foi um começo da transformação de Jacó, foi uma nova história para ele. Ele estava indo para um novo lugar. Ele foi despertado para algo novo que Deus tinha para ele. Quando Jacó teve esse alinhamento, ele soube o que Deus tinha para ele. E Deus quer te alinhar com o céu para te mostrar aquilo que ele tem para você. E hoje ele quer nos usar como despertadores para nós conseguirmos entender aquilo que ele quer para essa geração, aquilo que ele quer para esses dias, para esse tempo. Nós estamos em um final de ano, no final de 2014. E nós precisamos buscar a Deus e nos alinhar com Deus para sabermos o que ele quer de nós em 2015. Você já perguntou para Deus o que ele quer de você em 2015? Não? Não perguntou? Pergunte. Pergunte para ele todos os anos: Deus, o que você quer de mim em 2016, 2017, 2018 e assim por diante? Para que essa vida seja perfeitamente alinhada com o céu. Para que essa vida seja perfeitamente guiada pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero me ater novamente é o fato de nós acordarmos alguém. De nós despertarmos alguém. Muitas vezes Deus vai te usar como despertador e as pessoas não vão levantar da cama. Mas a nossa obrigação é falar. E falar aquilo que Deus quer que seja falado. Independentemente do que aconteça. Nunca se esqueça disso. Que mesmo você acordando as pessoas, elas podem não querer acordar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar alinhados com o céu e fazer a nossa parte, porque Deus, ele vai entender. Não desobedeça a Deus porque você acha que uma pessoa não vai te ouvir. Muitas vezes as pessoas não vão nos ouvir mesmo. Mas a nossa parte de ir e falar, nós fizemos. E na hora certa Deus vai despertar aquilo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Bom, além de lembrar de Jacó, eu também lembrei de uma outra passagem que está em Jeremias 33, de 1 ao 9. Peço que você abra comigo para nós estarmos lendo. Diz assim na palavra do Senhor: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao povo o que acontece quando eu faço vir a guerra em um lugar. O povo deste lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê um inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o ataca, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e o mata, aqueles pecadores, nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a ele os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que ele mude seu modo de agir e assim salve sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável da morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Eu achei essa passagem muito forte. Deus fala para Jeremias isso. Então, que Jeremias era o vigia, era o despertador para Israel. As profecias que Deus dava para Jeremias era algo que devia despertar Israel, que devia acordar Israel para aquilo que Deus tinha para fazer especificamente. Mas se Israel resolvesse não ligar para o que Jeremias falava, Deus sabia que Jeremias não tinha culpa. Jeremias não seria mais responsável por isso. Então Deus, ele quer te usar como um vigia. Ele quer te usar como um despertador para essa geração. Mas você tem que falar aquilo que Deus te disser. Então, você tem que falar. Porque se você não falar, a culpa vai ser sua. De que serve um despertador se ele não desperta? De que serve um despertador se ele não toca? Se ele não acorda alguém? Então, se você se colocar numa posição de ser um despertador diante de Deus, você tem que estar disposto a tocar o seu alarme
em horas oportunas e em horas não oportunas. Na palavra mesmo de Deus diz: esteja pronto para falar do Evangelho em tempos bons e em tempos que não são tão bons, em tempos convenientes, em tempos inconvenientes. Muitas vezes nós podemos estar em situações que não é conveniente dizer para a pessoa o que Deus está querendo dizer. Mas Deus, Ele sabe o tempo conveniente e o inconveniente. Então, se Ele mandar dizer, você tem que dizer alguma coisa, diga. Porque Ele vai estar na direção. Ele vai estar na direção de qualquer forma. Porque se não fosse Ele mandar você despertar a pessoa naquele momento, Ele teria mandado em outro. Ele é o Senhor do tempo, nunca se esqueça disso. E Deus disse para Jeremias algo muito forte. Disse para Jeremias que colocava ele como... que o colocava como um vigia de Israel. Jeremias era o vigia de uma nação. Se Jeremias não avisasse aquilo que Deus queria que ele avisasse, uma nação inteira poderia morrer. Uma nação inteira poderia cair na desgraça, poderia perder uma guerra. E eu não estou minimizando nem acrescentando o que Deus colocou sobre Jeremias. Mas quantas vezes não conseguimos ser despertador nem para uma pessoa que está ao nosso lado? E Deus deu para Jeremias uma missão muito importante: despertar uma geração, despertar uma nação para o que Deus tinha para fazer. E quantas vezes Deus manda a gente falar com um amigo do nosso lado algo dele, algo para ele, e nós não falamos. Tudo que Deus nos coloca para fazer é um treino para algo maior que Ele quer nos dar. Então, se nós não conseguimos falar dele para alguém, se nós não conseguimos entregar uma profecia para uma pessoa perto de nós, como nós vamos conseguir despertar nações, despertar gerações, como Jeremias fez? E hoje as coisas estão muito mais acessíveis para nós. Hoje a presença de Deus está muito mais acessível para nós. Naquela época de Jeremias, Jesus nem tinha vindo, o céu nem estava aberto como está hoje para nós. E Deus, Ele está disposto a ter um contato próximo conosco para estar nos fazendo ser despertador de uma geração, despertador de lugares que Ele quer levar essa geração, que Ele quer levar as pessoas ao nosso redor. E hoje eu quero te encorajar a isso, a ser um despertador, a ouvir o tempo do céu, a estar perto de Deus, para que o tempo do céu desça profundamente na tua vida e que você consiga despertar outras pessoas para seguirem o tempo dos céus também. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. Deus, Ele quer nos despertar para que nós possamos despertar a outros. E que você possa ser alguém que muda, alguém que acrescenta, alguém que desperta. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. E eu vou estar orando agora. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais esse vídeo. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Continue falando aos nossos corações sobre sermos despertadores do Teu reino em vários e vários dias, Senhor, além de só ver esse vídeo. Que nós possamos despertar a outros, que nós possamos cada dia mais ser diferentes para Ti, Senhor. E crescer em Ti, Pai. Ajude-nos a Te buscarmos e Te buscarmos de todo o coração, para que a nossa vida seja alinhada com o céu e para que nós possamos ser despertadores, ser ativadores para essa geração. Que nós venhamos a ser como os vigias que tocam o alarme, que soam as trombetas, Pai, e que não deixam passar o tempo da Tua visitação. Ajude-nos, Espírito Santo. Tira de nós toda a timidez, toda a vergonha, para que quando o Senhor quiser nos usar, nós venhamos a fazer aquilo que Tu queres. Coloque em nós a Tua ousadia, a Tua coragem, para que nós venhamos literalmente a despertar e acordar pessoas e soar o Teu alarme, Senhor, soar o alarme celestial, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Pai, por mais essa palavra, Senhor. Faz essa palavra prosperar nos nossos corações, faz essa palavra crescer nos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Obrigada por mais a sua participação nesse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja literalmente um despertador para essa geração, para esse povo, para essa nação.